Fala galerinha, mais um episódio aqui do MedFit Podcast. Hoje mais uma vez com uma convidada especial, doutora Júlia, né? Que é convidada, coincidentemente toda semana ela tá aqui, né? Então hoje a gente vai bater mais um papo aí sobre o tema de sempre: saúde, treinamento e efeitos adversos. É isso ou não é isso? Efeitos adversos do quê? Do treinamento, da alimentação, tudo isso. Tá bom. Tudo certo, Adinho? Chegou. Tudo bem, graças a Deus. Hoje o assunto principal vai ser efeito platô. O que é isso? E por que se eu fosse vocês, daria muita atenção? Para evitar o famoso outro efeito, que se chama efeito ioiô. Esse todo mundo conhece. O que é o efeito ioiô? Vai e volta? Do quê? Peso? Exatamente. Então, o efeito ioiô acontece exatamente porque as pessoas não respeitam ou não entendem o efeito platô, tá? Tu sabe mais ou menos o que significa efeito platô? Certo. Conta aí, o que tu... É a estagnação do corpo, porque o corpo, na verdade, ele foi feito para ficar no equilíbrio. Ele não gosta de mudança, ele não gosta de adaptação. Só que ele se adapta ao meio, ao estímulo. Então, quando tu treina, né, ele vai se adaptar àquele estímulo, e se tu continuar naquele estímulo, estagna, fica naquele efeito platô. Isso, né? O paradão ali, né? Então, Paradão. Quando se trata de perda de peso, a gente fala, é a famosa frase, parei de perder peso, né? E agora, o que eu faço? E aí entra a gestão de profissionais multidisciplinar, tanto nutricionista, quanto profissional de educação física, quanto médico, em agir no efeito platô, tá? E, gente, vocês precisam entender o que tá fazendo aí. Pode anotar, né? Olha só, eu até trouxe a folhinha. Lembra que tu sugeriu de a gente fazer folhinha e escrever? Olha, eu trouxe, ó. Essa caneta é legal, né? Eu trouxe a folhinha e a caneta das crianças. Do quadro, né? Do quadro, bacana. Esse aqui é dos nossos filhos, a gente. Se for maior tampa da nossa TV, né? Quer dizer, porque tem os quadrinhos, né? A gente pode botar aqueles quadrinhos. Vamos botar assim, ó. Dá pra ver aqui, né, produção? Ah, beleza. Então tá, então vamos lá. Quando se trata de manutenção de energia no nosso corpo, né? Quantos de energia que a gente consome por dia, digamos assim, que a gente precisa, a gente fala de uma coisa que se chama taxa metabólica basal, tá? O que significa isso, Edinho? São as calorias que o corpo precisa para se manter vivo. É o coração bater, aquela coisa toda. Exatamente. Então aqui, gente, taxa metabólica basal, tá? Nessa aqui, né? Taxa metabólica basal. É o que eu preciso só para existir. Mas não é só isso que eu gasto durante o meu dia, né? Eu faço movimentos, eu ando, subo, desço na escada, eu acordo e faço exercícios. Então a gente tem mais uma somatória aqui, tá? Que seria a questão de movimento. Então, atividade física e exercício físico. Certo? Certo. Então, olha lá. Atividade física e exercício físico tem mais uma somatória de calorias pro meu dia. E eu tenho mais uma aqui. Qual seria? Seria a termogênese dos alimentos. Então, esse somatório todo, taxa metabólica basal, a quantidade de energia que eu gasto por dia e a quantidade de energia que eu gasto para fazer o gasto, para quebrar as energias dos alimentos, se chama de gasto calórico total. Gasto calórico total, tá? Quando a gente começa uma dieta, por que, Edinho, que quando a gente começa uma dieta, a gente perde peso mais rápido? Baseado nisso aqui, vou explicar para vocês. Porque tu diminui a ingesta calórica, né? Então tu tá gastando mais do que tu tá ingerindo. Perfeito. Então, olha só, vamos para outra foto. Tá? É tudo branquinho assim, tudo mesmo. Não, olha, tem coloridos, ó. Não, mas eu digo, é tudo folha lisa. Oh, legal, isso aí é um livro? É, livro para as crianças desenhar. Mas como elas desenham na parede, daí elas não usam as folhinhas, né? Muito bacana. Então, olha só, o quê? Muito bacana. Muito, né? Deixa eu rasgar assim. Então, olha só. Então, minha taxa metabólica basal da mulher, geralmente, 1.400 calorias, 1.500 calorias, tá? Então, eu vou botar aqui. 1.400 calorias é minha taxa metabólica basal apenas para existir. Daí, digamos que eu não tô fazendo nada de exercício, Adinho, mas eu tô fazendo, sei lá, eu tô me movimentando um pouco mais. Então, eu vou botar aqui. A taxa metabólica basal, sabia que é em torno de 70% das calorias do teu dia? Então, elas importam muito, muito. Só para existir, tu gasta 70% de energia.
certo? Então, o exercício e a termogênese, o exercício vai lá para uns 20%, tá? Então, digamos que eu só tô fazendo movimentos normais. Então, digamos que eu tô gastando... Cotidiano. Digamos que eu tô gastando mais 100 calorias. Porque se você tem 30% aqui dá, mais. dá um pouquinho mais, né? Dá umas Não, 300 calorias, né? 140 vezes 3 dá 340. Tá, daí aqui mais a termogênese alimentar, digamos que vai uns 300, tá? Para vocês entenderem, a soma de calorias diárias por dia que o meu corpo precisa para sobreviver, tá aqui, ó, 1.400 da taxa metabólica basal, mais 100, 1.500, 1.700, tá? Então, 1.700 é o total de quilocalorias, beleza? É isso. Por que no começo a gente acaba gastando mais, perdendo mais peso? Porque eu estou baseado nessa conta. O corpo está adaptado a essa conta. A essa conta aqui. Agora, eu comecei a perder peso já faz um mês. Tu cortou, tá consumindo agora 1.200 calorias. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa, que é aí que pega, pessoal. Sim. Mas por que, Júlia, que no começo da dieta eu perdia 1 quilo por semana e eu estou fazendo faz de conta que a pessoa está fazendo realmente a mesma coisa. Que a gente sabe que existem os nuances, né? Que é isso que eu vou explicar hoje para vocês. Então, digamos que a pessoa está fazendo realmente a mesma coisa. E lá no segundo mês, ela já não consegue experimentar o mesmo gasto, a mesma perda de peso. Por que isso? Por que isso acontece? Porque o corpo se adaptou ao consumo de caloria do período, né? Porque essa taxa metabólica basal diminui. Então, antes, meu filho, tu gastava 1.400 calorias por dia, agora ela diminuiu. Ela foi para 1.300 calorias por dia. Então, tu tá consumindo e fazendo exatamente a mesma coisa, mas o teu corpo perdeu, entre aspas, o poder de gastar mais calorias diárias. Ou até menos, né? Essa diminuição aqui, ela vai de acordo com o estímulo, né? Se a tua dieta for muito restritiva, tu diminui muito a tua quantidade calórica, essa vai diminuir drasticamente também. O corpo vai se adaptar, né? Não é o adaptar, tá? Não é o adaptar, assim. Ele vai diminuir a taxa metabólica basal. Sim. Ele não se adapta à taxa. A taxa diminui. Sim. Entende? Vai viver com menos Isso, calorias. Né? Daí ele fala assim, não preciso de tanta caloria, vou botar menos aqui. Porque a tendência, pessoal, é o teu corpo tentar voltar ao peso que tu tinha. Essa é a tendência. A tendência é eles dizem assim, não, eu não quero isso aqui, eu quero voltar. A gente até falou esses dias do set point, né? E do peso de equilíbrio, que é o que o corpo quer. É uma teoria que existe, que é a mais aceita hoje, sobre essa questão do set point, né? Então, imagina que... E outra, se essa pessoa aqui, que já baixou a taxa metabólica basal, era 1.400, ela vai diminuir, tá, Edinho? Isso é um fato, tá? Sim. Ela diminui. Independente do que tu faça ou deixe de fazer. Só que acontece uma coisa importante aqui. Quando as pessoas treinam, essa taxa metabólica não diminui tanto. Por quê? Porque o treino exige, né, adaptações de energia, né? Consumo de energia. Músculo. Principalmente por causa disso. Porque quando a gente treina, a gente mantém massa muscular. Acabou a minha folha. Depois eu pego outra. Que é o que mais gasta caloria em repouso, né? Exato. Então, essa é uma das vantagens do exercício, mas a gente não vai entrar nisso agora, tá? Então, quando a gente está debruçado nessa conta matemática inicial, a gente entende por que essa perda ela é mais acentuada no começo. E depois ela começa sim a estabilizar. Mas se o paciente, o aluno, ele não está preparado para esse momento de estabilização ou de diminuição de perda, mesmo com o esforço dele sendo muito grande, porque perder peso é um esforço, ele vai frustrar. Sim. E daí ele frustra, ele para e ele volta a fazer tudo errado como ele fazia antes. Dentro de uma taxa metabólica que já está funcionando menor. Por isso que ele ganha peso mais rápido. Por isso que a pessoa ganha peso realmente mais rápido. E às vezes as pessoas dizem, eu ganhei o dobro. Mas não é só porque ela parou o remédio, porque não é só o remédio que faz emagrecer, é qualquer outro tratamento, e né? Assim, né, é bom a gente comentar, porque a galera, essas 1.700 calorias aqui, né, do nosso exemplo inicial, aqui, 1.700 calorias, uma mulher mais ou menos ali, né, em meia idade, em idade adulta, que é o que precisa ali para sobreviver e fazer as atividades do dia a dia, né?
Só que quem está em processo de ganho de peso ali, ganha 1 quilinho aqui, 1 quilinho ali, não está consumindo isso aqui. Porque se consumisse mais ou menos só isso aqui, o peso continuaria igual, né? A pessoa já consome mais. Se babou tudo aí, Babei tudo. Então a pessoa já consome. Vamos fazer uma conta assim, simples e fácil de ser batida. Quem está ganhando peso aí na média de 1 quilo por mês, 2, está consumindo aqui no mínimo umas 2.500 calorias por dia, né? Então imagina, ela vai continuar a diminuir um pouquinho, depois vai diminuir aqui e vai voltar a comer 2.500, 3.000 calorias por dia. Então, né? Essa conta, o peso volta rapidinho, né? O peso vai voltar. A base do emagrecimento e da manutenção é uma conta matemática. É básico. Sim. Não é só isso, né? Mas é isso também. Então, isso a gente precisa entender. Você que está em casa precisa entender esse raciocínio para entender o porquê o efeito platô, ele precisa ser respeitado e você precisa ter paciência, tá? Então, agora imagina só uma coisa. Se eu sou essa mulher, né, que a gente tava falando, uma fatia de pizza tem 400 calorias. Então, 4, 8, 12, 16 mil. 4 fatias de pizza quase bate a caloria diária, né? Daí você vai na pizzaria, só uma vezinha do nada, e tu vai comer muito mais do que 4 fatias de pizza. E daí você mesmo. Vai passar lá. E daí isso tá acabando não deixando você emagrecer ou tendo alguns problemas, né? Só falei isso aí, só pra situar vocês o que seria mais ou menos essas 1.700 calorias. 5 latas de cerveja. Olha que loucura. Daí vai numa balada, não comeu nada, mas tomou 5 latinhas de cerveja, né? Mas vamos lá. Como que gerencia esse efeito platô, tá? Quais são os passos desse gerenciamento? As estratégias. Existe um artigo científico, foi lançado em 2022, que ele fala, né, do gerenciamento do peso, quantos que é a perda de peso saudável, até semanal, quantos que é considerado saudável, e o que a gente tem que reavaliar, né, que é muito importante. Então, o que a gente tem que reavaliar? O paciente chega para mim e diz o seguinte: parei de perder peso. Chega no consultório, chega lá na academia e fala isso pra ti. O que tu tem que avaliar? Tá, como que tá a tua dieta? Tem que reavaliar tudo. Por isso que cada consulta não é só uma perguntadinha. Tem que reavaliar tudo. Tem que reavaliar exercício e tem que reavaliar medicações. Esse é o tripé básico. Daí eu vou perguntar. Passou. Eu vou falar isso de novo, eu vou perguntar, tá? Ai, que abuso esse barulho, né? Daí eu vou perguntar, e esse é o momento que o paciente ou o aluno precisa ser extremamente sincero. Você realmente não está sendo permissivo na alimentação? Se ele falar assim, não, eu não estou sendo permissivo, estou fazendo exatamente igual. Beleza, eu coloco um check ali na alimentação, né? Alimentação, ok, deixa assim. Exercício, você está sendo... tá fazendo exatamente o mesmo exercício ou começou já a ficar molengo? Porque a gente sabe, né? Ah, não, eu treino 5 vezes na semana, mas como é que tá esse treino aí? O que o exercício... O que o jeito que tu faz o exercício modifica no treinamento, Edilson? A intensidade? O gasto energético de um treino, sei lá, leve é 150 calorias. E um treino moderado e intenso vai para 500, 600 calorias. Então imagina, dentro dessa conta, eu tiro 100 dali e coloco 500, já fica interessante. E aí faz 5 vezes 500, né? Que aí são 5 dias da semana, no mínimo, que em teoria a maioria das pessoas treinam assim, né? Então veja só, o treino é um fator importante. Então eu vou colocar ali, daí a pessoa vai falar, não, eu estou treinando igual, a mesma intensidade, às vezes até mais. Tá, beleza, coloquei. Remédio. Você está tomando seus remédios? Né? Tratamento medicamentoso. Você está tomando remédios, alguns remédios que vão te ajudar? Daí você vai falar: sim, não tô tomando nada. Se não tá tomando nada, de repente chegou o momento de usar alguma coisa. Se tá tomando e tá tomando exatamente igual o médico prescreveu, coloca um check ali. Daí eu posso dizer que sim, essa pessoa entrou em efeito platô. Se ela está fazendo exatamente igual. Mas o que a gente vê na prática, Edinho, isso acontecendo? Furos, né? A pessoa... Em todas as 3 pontas ali, digamos assim, né? Em todas as 3 pontas. A galera se auto-sabota, na alimentação A gente já falou isso aqui em outros episódios, né? Mas a autopremiação, né? Essa semana foi
à risca. Então hoje eu vou me dar ao direito de ir no rodízio. Daí vem aquela continha rápida lá que a gente fez. Cagou-lhe a semana inteira de déficit calórico aí, né? Que veio do exercício, da dieta. Aparece assim, Matheus? Assim, ó. Dieta, exercício, Só medicamento. nessa aqui? E fica bom ou não? O Matheus não gosta de a gente conversar com ele, né, Dinho? Não. Fica nervoso, né? Ele não fala, Matheus, já acostuma, Matheus. Legal. não fala com estranhos. Mas aparece, né? Então aqui eu coloquei, gente, o tripé principal do próprio tratamento, né, de obesidade em si, mas sim também a gente tem que reavaliar. E você, como paciente, você tem que ser extremamente sincero em dizer se tá sendo permissivo ou não. Por quê? Porque é através disso aqui e dos furos que a gente vai escolher qual formas de quebrar o platô. Existe, Edinho, formas de quebrar o platô mesmo. Então, assim, ó, a lógica do teu corpo é encontrar o platô. Sempre. 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 Ele vai encontrar um É equilíbrio. a zona mais confortável para ele, É. né? O calminho aqui. Ele perde um peso e ele vai encontrar o platô. Porque é segurança. Lembra que a gente falou no episódio passado? É segurança pro teu corpo preservar o peso que tu tem. Porque se você não tá doente, ele vai preservar o peso que tu tem. Só que às vezes não é ainda o peso que você quer, né? Ou que Ou você deveria. precisa, exato. Daí a gente tem que encontrar mecanismos para quebrar o platô. Por onde que a gente começa? Quando se trata de emagrecer, a primeira opção é a dieta. Mas quando se trata de quebrar platô, a gente não vai pra dieta, tá? Tendo em vista que a dieta tá tudo perfeito, né? Não tô falando assim, ó, não, eu tô sendo permissiva, então tá, tira tuas permissibilidades aí que tu tá fazendo, volta ao que era antes. Não tô falando disso, tô falando assim, ó, estou com a dieta perfeita. Tá, então eu não começo mexendo na dieta. Até porque a dieta não tem como eu diminuir. Não existe isso, né? Vai chegar uma hora que tu vai ter necessidade, né, das vitaminas e, enfim, dos nutrientes, né? Exatamente, tu falou tudo, é isso. Por que que a gente não mexe? Primeiro, já tá chato fazer uma dieta baixa, calórica. E o que que acontece com a pessoa que perde muito peso? Ela começa, às vezes, a fadigar, né? Por quê? Porque diminui taxa metabólica basal, diminui aquele TMB lá que eu falei pra vocês. Então, quando eu começo a mexer no efeito platô, eu começo pelo exercício e ou com medicamentos, tá? E tem várias formas de mexer com isso, né? Então, falando de exercícios, né? Aqui no nosso MedFit, o principal papel que o exercício tem, na minha opinião, além de manter o peso, é nesse momento, o efeito platô. Um gancho, vamos botar um gancho aqui, que é sobre o assunto, na verdade, que aconteceu essa semana, tá? Um aluno meu lá, não foi com ele, foi com um amigo dele, que começou a dieta, tá? Ele tinha uns exames tranquilos, assim, normais, tudo dentro das zonas ali aceitáveis. E ele começou a dieta e tudo piorou. Daí esse meu aluno perguntou, disse, pô, Edinho, fulano lá, não sei o quê, comia tudo quanto é coisa, diminuiu, começou a melhorar a dieta e tal, diminuiu as quantidades e daí refez os exames e tá tudo pior, né? A minha teoria, né? Tô trazendo pra ti pra que tu possa agregar, é que ele diminuiu as quantidades, né, nutricionais, e quando tu diminuir a dieta, tu diminui coisas boas e coisas ruins, né? Coisas ruins e coisas boas também, vitaminas e tudo mais. É que esse cara provavelmente é obeso, né? Ou tá acima do peso, tem um processo inflamatório bem grande, a absorção já é ruim, aí ele diminuiu a quantidade de ingestão e aí caiu tudo. E ele chegou a emagrecer? Ele começou agora, né? Tem Aham. uns 30 dias ele falou que começou essa dieta e refez os exames. Em 30 dias. Então, tipo assim, ele fez os exames, digamos, no dia 1 e no dia 30 ele fez de novo? Deu uns 40 dias, né? Porque Ah, ele tá. falou que isso ele falou comigo essa semana. Deu uns 40, 45 dias Tá. depois, porque na verdade estava agendado. Ele nem fez propositalmente para comparar, né? Sim. Quando a gente faz, por exemplo, colesteróis, a gente pega pelo menos 3 meses de diferença para que ele No realmente... início da mudança. Isso, tá? Tanto seja medicamentoso quanto mudança de estilo de vida. Então, não é válido, né? Não dá pra- Matematicamente falando, se realmente teve mudanças ou não. Quando a gente vê essas mudanças, a gente vê mudanças clínicas acontecendo. Então, que também é um papel muito importante no efeito platô. Que eu questiono meu paciente em relação a isso, tá? Não, peraí. Tu tá frustrado porque não perdeu peso na balança. Mas assim, tá dormindo melhor? Tô. Tá mais feliz? Tô. Ah, minha calça tá mais larga? É. Sim. Os efeitos clínicos já melhoraram? Sim. Isso é muito importante.
né? Não é um dia pontual, por exemplo, no teu colesterol que vai fazer toda a diferença. Tem que ver também um número, né? Existe um número que a gente calcula, que é RCD, RDC, não lembro bem a sigla, que a gente calcula se realmente foi válido essa perda ou esse aumento, né? Que daí existe um cálculo ali, para cada exame de sangue existe um percentual mínimo que precisa baixar para a gente ver se realmente foi válido ou não essa mudança. Agora, se baixou vitaminas por causa disso, eu não tenho dúvidas que foi por causa da restrição. A revolta, digamos assim, porque ele também tem um estilo de vida igual esse meu, igual qualquer pessoa, né? Uma vida social ativa, né? Bebe, uma certa regularidade, álcool e tal. E aí deu uma freada nessas coisas, diminuiu a quantidade de alimento e tal, e daí fez o exame, pô, isso o que era bom piorou, isso aqui. É para ver como nós não estamos preparados para as mudanças. São apenas 30, 40 dias de uma vida inteira. Com certeza. E tu já quer o resultado, né? Tu já quer o resultado. Tu plantou maçã a vida inteira. Daí tu, em 2 dias, quer colher banana. Nem começou a plantar a banana ainda. Calma, tem que colher todas essas maçãs que tu ainda plantou, tá? Então, a pessoa não tá nem um pouco preparada para a mudança do estilo de vida. E ela, quando se depara com uma coisa negativa, ela não também está preparada para ver o que de positivo já aconteceu. Sim. Por isso que você precisa, sim, de um profissional para te ajudar, né? Alguém da equipe multidisciplinar para poder estar fazendo esse papel de te dizer o que é a questão clínica, o que está mudando, como que a gente pode corrigir essas hipovitaminoses que estão acontecendo, e enfim, né? E esse efeito platô, e daí, isso que o Edinho falou, desse aluno dele, de frustrar em 40 dias, gente. 40 é muito pouco. E assim, né, a falta de um profissional, né, acaba estragando todo o processo, porque uma pessoa dessa que já era difícil tomar uma decisão, né, de melhorar o estilo de vida, aí tem porque ele fez meio por conta, assim. Aí toma a decisão, mas não é bem interpretada, já abandona tudo, né? Então tu vê, então tem vários pontos que dá pra arrumar. Quando eu vou arrumar um paciente, eu digo assim pra ele, vamos te arrumar. A gente pega a prioridade primeiro. Então, o que naquele paciente é prioridade nesse momento? Pra ele, na vida dele? Pra mim, como médica, tá? Então, assim, o que dentro da rotina dele é prioridade? Uma pessoa que odeia exercício físico, odeia. E ela quer começar a emagrecer. Tu acha que eu vou começar pelo exercício? Não tem nem lógica, a pessoa vai fugir correndo, não vou começar pelo exercício, eu vou começar por aquilo que é mais fácil para ela. Depois que ela foi pegando jeito, que eu fui arrumando as coisas, que ela foi ganhando confiança com o seu próprio tratamento. Sentindo o resultado. Exatamente, e sentindo a confiança, né? As pequenas metas são extremamente importantes para a pessoa se sentir vitoriosa. E daí, depois que ela começa a pegar, entre aspas, o jeito da própria mudança do estilo de vida, eu vou mexendo naquilo que é mais difícil para ela, tá? Então, você precisa de alguém para te ajudar nesse passo. Vamos lá, então tem uma dieta que tá perfeita, um exercício que ele tá fazendo 7 dias na semana, Dinho, 7 dias na semana, tá? Ele começou o treino. E o medicamento que tava fazendo ele perder bastante, tá usando direitinho, tá? Então eu, Júlia, sinceramente, começo no exercício físico. Então vamos lá, vamos pra dica prática. Você está enfrentando um efeito platô? Você está começando a ficar triste com o seu tratamento de emagrecimento porque não está mais perdendo peso como deveria? Ou estagnou completamente? Número 1, seja sincero com você. Tá deixando algum furo aqui? Se está deixando furo, corrija. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Tá tudo perfeito? Mexe aqui primeiro, no exercício. Como? Eu já faço todo dia. Aumente a intensidade, mude o estímulo. Faz todo dia o quê? Eu ando de bicicleta todo dia? Vamos colocar uns 2 dias aí de treinamento com peso, um cross, uma academia, né? Digamos assim, eu treino, só tenho 30 minutos por dia pra treinar, não dá pra aumentar volume, né? Não consigo aumentar tempo. Eu consigo, tenho 30 minutos por dia, eu treino na academia, por exemplo. O que tu faria com essa minha aluna? Eu aumentaria a intensidade, né? De que forma? Treinamentos intervalados. Por exemplo, eu tenho 30 minutos e eu faço aquela musculaçãozinha tradicional, 3 séries aqui, depois eu vou para ali 3 séries. Eu colocaria um circuito. Eu não gosto de ir na esteira lá, fazer um intervalado. Às vezes corre 1 minuto, descansa 30 segundos, corre mais um. Tu faz esse intervalado com o pezinho também.
Explica o que é intervalado, às vezes as pessoas não sabem. Boa, vamos lá. Uma estratégia que a gente usa, por exemplo, é o HIIT, né? O treinamento intervalado de alta intensidade. Seria na esteira. 30 minutos, vamos lá. Corro 3 minutinhos, descanso 1. Ou corro 2, descanso 1. Ou corro 1, descanso 1. Caminhando. Enfim, eu posso... Porque a alta intensidade para mim é diferente da tua. Então, eu posso montar essa estratégia, né? Eu faço o meu coração acelerar. Vai lá, depois eu dou um intervalinho para ele recuperar um pouquinho. E fico brincando aqui, mas tem gente que realmente não gosta. Treino intervalado, então seria no momento que eu tô treinando, eu arrebento na minha intensidade, o meu máximo, e depois eu tenho um tempo de descanso. E o descanso pode ser ativo ou pode ser paradinho mesmo. O descanso pode ser na esteira. Vamos usar o exemplo da esteira. O descanso ele pode ser parado mesmo, né? Eu saio fora da esteira. Para quem nunca fez isso, toma cuidado, né? Não faça. Mas é deixar a esteira rodando e eu só saio da esteira, paradão. Ou eu posso correr e depois caminhar. Seria um descanso ativo, né? Então, é uma estratégia que dá para brincar aí, dá para trabalhar bastante coisa. Mas uma segunda opção é a mesma coisa com pesos. Ou seja, eu monto um circuito, sei lá, de 5 equipamentos. Ou de 5 movimentos com pesos livres, né? 1, 2, 3. E aí eu faço o círculo, né? Pá, sem descanso. Pum. Terminei o quinto, aí eu dou uns 20 segundinhos, 30. Tá, vamos lá, vamos traduzir aí pra eles o que é circuito. São pessoas que às vezes não sabem, não estão por dentro. Então eu coloco um exercício de agachamento. Número 2, eu coloco um exercício de flexão, que ele dá no chão lá que se empurra. 3, eu coloco um exercício de polichinelo. 4, eu coloco um exercício de abdominal. Tem um circuito com 4 exercícios. E daí eu faço 1 minuto de um, depois eu vou pro outro, depois eu vou pro outro, depois eu vou pro outro. Cada um eu faço 1 minutinho. Seria isso? Exatamente. E assim, uma outra dica, né, para essa pessoa aí que tá, porque isso é um erro bastante comum, tá? A gente vê isso no dia a dia, e pessoas que treinam e não saem do lugar. Eu, montando essa estratégia, optaria por exercícios mais complexos, assim, que exigem um grupo muscular maior. O agachamento, que tu falou, a flexão, um exercício legal. Esses exercícios, sabe? Evitaria esses movimentos mais isoladinhos, né? Por exemplo, de bíceps, tríceps. Por quê, Jim? Porque, na verdade, a gente tá, olha, imagina, né? Vamos pra galera entender. Imagina que eu estou trabalhando bíceps, tem um peso na minha mão e eu estou trabalhando. O que a gente está fazendo? Qual o grupo muscular? Bíceps, olha o tamanho desse músculo. Agora, um agachamento, né? Olha o tamanho da perna, das pernas, né? Na verdade, porque quando a gente faz um agachamento, não vamos nem trazer pro core, né? Só o músculo mesmo que tu sente a dorzinha. Tu sente a dor no quadríceps, o quadríceps é um músculo composto por 4 músculos, trabalha bíceps femoral, que é mais 2 músculos, trabalha as panturrilhas, os gastrocnêmios, mais 2. Então, assim, tu já trabalhou 10, 12 músculos ao mesmo tempo. Então, o gasto calórico é bem maior porque tu usa mais músculos. Quanta energia tu gasta para movimentar um grupo muscular de 15 músculos grandes, né? E quanta energia tu gasta para movimentar 2, 3 músculos menores. Então a lógica é essa, o gasto calórico vai ser muito maior, sem falar nos efeitos metabólicos, né? No tanto de enzima que a gente consegue liberar quando a gente trabalha grupos musculares maiores, né? O caderno das crianças, gente, para provar que é verdade. Então basicamente é isso aí, essa estratégia do exercício é para nós que trabalhamos, né? Então por isso que você deve procurar um profissional. Tem muita estratégia para trabalhar. Muita. No exercício, você vai tirar uma coisa massa ali. Até a gente falou na semana passada sobre o EPOC também, né? Que é uma outra estratégia de... Outro balizador, né? De perda de caloria, né? Que é perder caloria, entre aspas, parado. Sim. Então, por isso que eu gosto... E outra, tá? Que o próprio artigo diz. Qualquer profissional que for atuar quebrando o efeito platô do seu paciente ou aluno, ele precisa explicar. Porque que é o efeito platô? Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu faço isso no consultório, eu fazia isso nas avaliações físicas, eu fazia isso na época, né, que eu fazia as avaliações físicas lá na academia. O aluno precisa entender o que está acontecendo com o corpo dele, porque se ele não entender, ele não adere ao próprio tratamento e ele vai frustrar. E assim, por mais que tu explique, ele pode até entender, ele vai até se motivar novamente, mas ele vai continuar triste. Pô, quem é que não quer continuar perdendo peso igual? Entende? É frustrante.
Eu já passei por isso, Sim. né? A gente, quando vai voltar a perder peso, volta lá, né? Ganhar 1 quilo, às vezes, meu Deus, perdeu um monte, às vezes nem fez tanto assim, já perdeu um monte, né? Aquela primeira semana mesmo que acaba desinchando, perdendo muito líquido. Só que depois começa a perder só ridículos 300 gramas por semana. Olha só, isso é muito pouco para quem vem perdendo 2 quilos por semana. E sabe o que a literatura, né, esse artigo, por exemplo, que é uma meta-análise muito top, ela explica o seguinte, sabe quanto que é a perda de peso, ó, até lá vou eu com a minha folha de novo, sabe quanto que é a perda de peso saudável por semana? Isso aqui eu até coloquei para o pessoal do Saúde Urbana, gente. Sabe quanto que é a perda de peso saudável por semana, tá? Olha aqui, vamos fazer essa conta aqui, tá? Para você entender. Já vou mostrar. Eu tenho isso aqui, ó. É 0,4%. 0,4% por semana. Então, se eu tenho 100 quilos, Edinho, né? 10% de 100 quilos, 10 quilos. 1%, 1 quilo. 4% dá 400 gramas. Então, eu perco por semana 400 gramas. Esse é o saudável. Imagina só, que aqui no Saúde Urbana a gente pesa eles toda semana, né? Sim. Imagina só esse paciente chegando aqui e pesando na balança e perdendo só 400 gramas. Vão enlouquecer, vão se jogar ali do trilho, ali do viaduto. Por quê? Vão achar que isso aqui é muito pouco, mas isso aqui é o saudável. Por que a gente fala o saudável, entre aspas, esperado? Porque daí a gente considera que muito melhor é você perder peso e continuar perdendo peso e manter a sua terapia do que perder peso de qualquer jeito e largar a sua terapia fora. As evidências dizem que quanto mais rápido você perder peso, melhor. Isso é fato, tá? Sim. Isso é um fato, porque você, né, fica mais feliz e tal. Mas nada adianta você perder peso rápido e não manter a terapia. Você parar de fazer o que estava te mantendo magro, você vai voltar a perder o peso, tá? Se você, por acaso, está fazendo um tratamento não medicamentoso, já perdeu e estagnou, de repente é o momento de entrar com a medicação. A medicação vai ajudar a quebrar muitas daquelas nuances, vai melhorar algumas coisas que eu não coloquei aqui. Que elas estão escondidas aqui. Que o que é? A questão hormonal, Edinho. Então, assim, eu nem falei dessas questões hormonais ainda. Só para ver como a perda de peso, ela é incrivelmente difícil. Complexa, né? Muito complexa. Assim, ó. Quando você tem algum problema relacionado à sua insulina, a insulina alta, a resistência à insulina é o grande problema da obesidade, sabia? Então, o diabético, o famoso principal problema dele é a resistência à insulina. Tudo começa ali. O corpo não quer saber da insulina para botar o açúcar dentro do sangue. E daí começa a produzir muita insulina. E quanto mais insulina, mais abusado o corpo fica dessa insulina. Isso é chamado de resistência à insulina. E a insulina, ela também fala lá no centro da fome. E ela engana a gente. Ela diz que você não vai ficar saciado. A gente também tem outro hormônio chamado leptina. É um hormônio que é produzido lá na gordura. E quando a gente tem muita gordura, essa leptina, ela vai lá no nosso cérebro e fala assim, ó, para de comer. E a gente obedece. Só que se a gente tem muita leptina, a gente fica resistente à leptina, igual fica da insulina. E daí, não consegue ouvir o cérebro e come. Então, a gente tem um desbalanço de hormônios ali. Quando a gente perde peso, tem um outro hormônio chamado de grelina, que é o hormônio que te faz comer. Quando a gente perde peso, esse hormônio aumenta. Então, aumenta a nossa fome. E isso é fisiologia. Isso acontece. Então, imagina só você que está usando um remédio para tirar o seu apetite. Como, por exemplo, o Ozempic faz isso, a Saxenda, a Victoza, a Sibutramina. São medicamentos conhecidos anorexígenos para tirar a fome. E você está sem fome. Né? E de repente você perdeu 15 quilos, tira a medicação porque acha que já tá top. E o que acontece? Vai voltar a fome. A cada 1 quilo perdido, aumenta 100 calorias de fome. 100 calorias de fome. Então, mais uma coisa que pra essa conta matemática não fechar como deveria. Diminuiu o teu metabolismo e aumentou a tua fome. Vai dar problema. É o corpo mandando um recadinho para voltar onde estava, que é uma zona de equilíbrio, né? Porque aqueles 10 quilos que eu perdi, ele quer de novo. Ele quer de novo, ele vai... Como é que ele faz isso? Ele freia a tua taxa metabólica basal, ele faz o efeito platô,
e ele aumenta a tua fome. É matemática perfeita pra ele. E tu cai nessa, cara. E a gente cai nessa. E a gente volta a comer tudo de novo. Para de fazer exercício porque desmotiva, Sim. porque frustra. Ciclo vicioso, né? Não tenho resultado, vou parar de fazer aquilo que eu estava fazendo, vou potencializar a minha vida, como é que fala? A minha vida passada e volta aos velhos o hábitos. loop infinito. Então, gente, é isso que eu expliquei agora, é a base do efeito platô e de como quebrar o efeito platô, tá? Eu nem falei da questão medicamentosa, tipo, daria pra gente aumentar doses, aumentar medicamentos. Acho que a gente pode fazer uma sequência, a gente falou no outro episódio, né? Sobre perguntas que o pessoal fez, agora a gente entra a gente pode fazer uma sequência aí de mais um ou dois, focando nesse processo de emagrecimento, né? Legal. Estratégias de emagrecimento. Acho que a galera vai curtir bastante, assim. Sabe? Estratégias, dicas, né? Não são orientações, são dicas do que as pessoas podem fazer. Aí tu discute com o profissional que te atende, né? Isso que a gente acabou não entrando nessas questões, mas existem hoje inúmeros medicamentos que podem te ajudar. Sim. E sabe que essa nova medicação que chegou agora, que é a Bambambam do momento, né? Que é a famosa tirzepatida, o Mounjaro, o nome comercial, né? Ou a Zepbound, que também é o nome comercial. Elas têm uma coisa que está sendo muito investigada, até eles acham que ela promove uma termogênese, uma certa termogênese. Então, ela age ali aumentando a taxa metabólica basal. Uma acelerada no metabolismo. Eles ainda estão, assim... É ainda uma teoria dela, porque o porquê que ela emagrece e o efeito platô dela demora mais para acontecer. O que é o Ozempic da vida já acontece com o efeito platô mais rápido, dela demora muito para acontecer. Ainda não chega no efeito platô, por isso que ela é tão boa, porque ela meio que engana esse efeito platô. E claro, né, eles estão cada vez mais descobrindo mais sobre esses mecanismos dessa nova medicação, mas ela veio para arrasar corações por causa disso. Interessante, porque a gente ainda não tinha uma medicação que mexia na termogênese, mas nós temos alimentos que mexem na termogênese. Sim. Como, por exemplo, chá verde, chá preto. Ele aumenta o gasto calórico interno. Ele aumenta a sua temperatura. Ai, não é lá muita coisa. Ele aumenta 4%, sabia? Assim, não é muita coisa, mas já é importante, né? Pra quem tá no efeito platô, às vezes é um momento de... Eu até, né, sugiro pros meus pacientes, né, meus alunos, toma um chá. Eu tenho um guia de chás aí que eu falo, segue esse guia de chás aqui, aumenta a termogênese com gengibre, com canela, começa a usar alimentos mais termogênicos, que são algumas fontes de jeitos de fazer o seu corpo gastar mais caloria. E aí, geralmente as pessoas também que têm um problema com peso são pessoas que não ingerem a quantidade de líquido que deveria ingerir. Então, chá já é uma estratégia. Se tu pensar só por esse lado, já está ingerindo bastante líquido. Gente, tem estratégia sim. Não desanimem da perda de peso. Pensem que podia ser pior. Você podia estar só ganhando peso, mas não. Aquele meio quilo que perdeu que achou que é pouco, pensa que tu poderia ter ganhado 1. Então, na conta já dá 1,5 a mais. Né? Então, acha formas de valorizar esses pequenos passos. Essa é a verdade. Na verdade, o segredo da vida é esse, né? A gente tem um lado positivo. A gente encontrar positividade nas dificuldades. A gente tem que sempre olhar um lado bom. E no emagrecimento é a mesma coisa. A gente, como profissional, a gente faz isso pelo paciente. Né? Mas se você não tem um profissional ao seu lado, que eu fortemente indico ter, você precisa fazer isso com você mesmo. Qual é o lado bom disso que está acontecendo? Pelo menos você já perdeu 5 quilos, pelo menos você já voltou a dormir, pelo menos você já entrou naquela calça, pelo menos você já não tá acordando com tanta fadiga como estava acordando antes. E a dica é, quer emagrecer, quer ter mais saúde, começa se inscrevendo aqui no canal. Às vezes tu tá vendo esse podcast, mas tu não tá inscrito ainda, vai lá. É só apertar no botãozinho, lá, que toda semana sai um videozinho que eu tenho certeza que vai agregar valor. Essa é a proposta do MedFit Podcast, né? Gerar valor, agregar valor e informações de valor mesmo. Às vezes tu perde muito tempo na internet vendo videozinho engraçado, assiste esse podcast, manda para um amigo, para um parente que vai ajudar. E, gente, perguntem aí pra gente, tá? A gente teve no vídeo passado uma pergunta ali, que a gente já fez uma resposta momentânea. E perguntem pra gente, a gente tá aqui pra realmente criar conteúdo de valor aí pra vocês. Pode nos perguntar no YouTube, no Instagram, MedFit_podcast, acho que é esse, né?
Pode perguntar, manda direct lá, tua dúvida. Ah, Produção, coloca aí o arroba do nosso aqui, Instagram ó. aí, por favor. Isso aqui eu sempre quis fazer, ó. Tá rolando aqui embaixo agora. Então isso tá, aí, né, pessoal, Pro? é isso, né? É isso, falamos bastante, o suficiente pra no episódio que vem a gente continua aí Deixar um falando pouquinho. sobre emagrecimento, falando sobre essa importância do exercício. O que tu tá mexendo no celular uma hora dessa, meu filho? Vamos lá. A mãe tava me ligando aqui. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês. Abraço, gente. Até a Até a próxima. próxima.